Vamos começar falando agora dos intervalos simples, né? Se o termo é intervalo simples, existe também o termo intervalo composto, né? Que é justamente o que explica a décima terceira bemol, a nona aumentada, é o que explica essas outras distâncias intervalares, né? Então, o intervalo simples é uma distância entre duas notas e essa distância é medida por tons e semitons, né? Além de se classificar essa distância. Existem intervalos simples, são as distâncias que ocorrem dentro de uma oitava, e intervalo composto são distâncias que ocorrem dentro de duas oitavas, e justamente o que é essa distância, essas distâncias, só para você ter uma dimensão maior aqui. A minha dificuldade nesse assunto foi justamente quando fazer os cálculos, né? Então, de tal nota para tal nota, aí o cara lá vai contar É, nos dedos. Foi a minha dificuldade. essa aqui talvez a gente demore um pouco mais a sair desse assunto aqui, tá? Porque realmente leva um tempinho. Tudo que eu coloco intervalamente aqui dentro dessa oitava, né? Oito notas. Digamos que aqui tem dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, né? Oito notas. Então, uma oitava. Quando eu coloco dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, mais uma oitava, né? Aí isso aqui é intervalo composto. Então, se eu coloco aqui de dó para si, tá aqui, o si tá aqui. Isso é uma sétima maior, né? Mas se eu coloco aqui de dó para um lá que está aqui, nessa outra oitava, a gente chama isso de décima terceira. Então, a gente vai entender isso. Só para você entender que dentro de uma oitava, que são oito notas, a gente chama de intervalo simples, e a gente vai aprender como se classifica isso. E dentro de duas oitavas, a gente já coloca como intervalos compostos, né? Tudo bem. Aí existe um padrão aqui, né? A se memorizar. Mas o legal é praticar mesmo, assim, e com a convivência, né? Por exemplo, quando nós temos uma distância de um semitom, primeiro o que é tom e o que é semitom, né, cara? Assim, então, vamos para esse lado primeiro. Em todas as áreas existe uma unidade de medida. Por exemplo, quando a gente mede a temperatura, a gente mede em graus Celsius, em alguns lugares, aqui no Brasil é graus Celsius, né? E tem alguns lugares que se mede em Fahrenheit, né? Nos Estados Unidos é muito comum medir a distância em milhas, né? Aqui no Brasil são quilômetros, né? Então são unidades de medida. Não é que um está certo, o outro está errado. É só um padrão, né? Estabelecido, uma convenção para se ter um controle maior sobre as distâncias e os tempos. Na música a gente usa tom e semitom. Às vezes eu uso um macete para um aluno, imagina uma distância de 1,5 metro. Pensa assim que vai funcionar. Né? Eu Às vezes eu costumava uso olhar essa 50 centavos e R$ 1 no início. também, 50 Mesma centavos e coisa. R$ 1, tanto faz, assim, é só para você ter uma dimensão, né? Então, por exemplo, de dó para ré é um tom de distância, ou metro, como você quiser chamar. E de dó para dó sustenido, ou ré bemol, né? Que a gente aprendeu que isso, que, essa, que o dó sustenido é igual ao ré bemol, vimos isso no assunto anterior, a gente chama isso de ST, ou semitom, ou meio tom, né? Então, essas são as unidades de medida. Então, a gente vai utilizar isso para fazer as classificações intervalares. Então, entre dó e ré bemol, vai acompanhando a apostila aí, tá? Entre dó e ré bemol, chamamos isso de um semitom ou meio tom. Essa é a distância. A classificação a gente chama de segunda menor. E a gente escreve isso assim. É,
a representação, 2M minúsculo, né? A 2M, representação com um sinal de menos e mais, ela é válida também? olha, existe alguns padrões de escrita. Eu sempre usei menor. Eu nunca estudei, eu pesquisei sobre as várias formas de escrever. E não é comum ver isso aqui, não. Assim. A gente até vê isso no. Eu vi assim já. No Cifra Club, a gente vê assim às vezes, né? Isso, exatamente. E tal. É, Eu não gosto muito, não, porque não foi assim que eu aprendi, né? Mas não quer dizer que está certo e errado, não. Não tenho toda a verdade absoluta, não. Eu falo bemol 9, nona menor, nona baixada. Aí você vai encontrar vários termos para isso. Mas o legal é você ter ciência que existe outros, porque quando você enxergar, você vai saber o que significa, né? De dó para ré é um tom de distância, e esse um tom a gente classifica como 2M maiúsculo, ou seja, segunda maior, certo? Vou abrir um Word aqui para ficar mais fácil. Aí teremos outras classificações, cara. Então, como Dó, Mi bemol, é 1,5 tons, né? Ou um tom e meio, né? Que a gente chama de terça esse menor. menor. Depois, Dó, Mi, 2 tons, que a gente chama de terça maior. Depois, a gente chama Dó, Fá, que tem 2,5, 2 tons e meio, e a gente chama de quarta justa. Por exemplo, aqui vou dar uma pausa aqui, né? Quarta justa. Você já viu esse termo, cara? Quarta justa? Sim, quarta e quinta justa. Quarta e quinta justa, né? Por exemplo, quem é a quarta justa de Fá? Aí eu vou contar, né? Lá sustenido. Si bemol. Certo. Aonde entra a academia aí que eu falei, né? Por que é si bemol e não é lá sustenido? Porque na escala de Fá, Fá, Sol, Lá, si bemol, Dó, Ré, Mi, Fá. A escala, né? Você não fala Fá, Sol, Lá, Lá sustenido, Dó, cadê o Si? Não tem Si na escala, assim, é uma escala. Entendeu a lógica? Então, por exemplo, aí já é uma coisa muito legal, por isso que aqui a gente talvez demore um pouquinho mais para você praticar. Quem é a quarta de Dó? Fá, Fá. Quem é a quarta de Mi? lá, Quem? lá, Lá. Quem é a quarta de Lá? ré, Ré. Quem é a quarta de Ré? sol, Quem é a quarta de Sol? dó, Quem é a quarta de Dó sustenido? fá sustenido. Aí E é fá sustenido mesmo, né? é Fá sustenido. Entenda o que eu estou querendo dizer, que essa habilidade e essa facilidade em encontrar os intervalos, em já ter isso usualmente, cara, é muito importante para o dia a dia, para a tocabilidade. Você está tocando uma música ali e você quer acrescentar uma quarta naquele acorde, porque harmonicamente você sabe que funciona e que vai ficar bonito, né? Então você vai e aplica, cara. Você sabe a regra, sabe tudo, vai e aplica. Então, essa facilidade em calcular essas, essas distâncias intervalares são de suma importância, cara. Precisa mesmo. Então vamos lá. Dó para Sol, né? Dó para Sol, 3 tons e meio, na verdade.
porque nós vamos ter Dó para Fá sustenido antes. Dó para Fá sustenido, que é 3 tons, que é sustenido 4, o bemol 5. Já ouviu esse intervalo também, Rubens? O, a escrita, eu não costumava ver assim, da quarta. Seria Sim. quarta aumentada, né? Que era como eu tinha visto antes. Ficava um Sustenido. 4 ou com M maiúsculo ou com um mais. Mas é interessante Sim. saber que Sim, é. Eu uso sempre o sustenido, mas tem mais 4, né? Ou 4 mais. é, Eu sempre vi mais o hashtag. Sempre enxerguei mais o hashtag. Então, aqui é uma quinta justa, né? Aí vem o dó. Isso a gente está falando todos esses intervalos, essa classificação dentro de uma oitava, como eu falei, né? sim. Dó para sol sustenido. Temos aqui 4 tons. 4 tons. E é um sustenido 5, né? O bemol 6, ou sexta menor, né? Pode ser assim também. Depois a gente pode fazer uma aula só sobre essas nomenclaturas. Quando a gente tiver dando as tensões adicionadas, a gente pesquisa isso. Fala um pouco mais. Dó lá, né? Dó lá é uma sexta maior, né? 4 tons e meio. A primeira distância que o cara memoriza é a da terça, né? Porque usa muito. Dá o quê? Terça maior e menor. A distância da terça, Sim, eu acho que é a sim, primeira que a gente sim, consegue memorizar por causa do acorde. sim, sim, sim. Aí temos aqui um dó si bemol, né? Que é 5 tons. E a gente chama de bemol 7, né? Ou 7, né? Porque quando a gente fala 7, já se estabelece que é uma sétima menor, certo? Certo. Já estabelece, quando eu falo assim, me dá um dó com sétima, no Brasil, isso significa que é uma sétima menor. Se não estou enganado, posso estar. Nos Estados Unidos, se você fala dó 7, está falando dó sétima major, sei lá, assim, né? Quer dizer maior, mas no Brasil a gente usa esse padrão. Eu falei dó 7, então é um dó, vai ser um dó menor, né? Com essa distância. Depois, dó si natural, que vai ser 5,5 tons, e a gente chama isso de sétimo maior. E depois de dó a dó, que são 6 tons, e a gente chama isso de tônica oitavada, né? De tônica oitavada. Muito bem, cara. Depois dessas informações, aí o próximo passo é verdadeiramente exercitar, Rubens. Tem que exercitar, cara. Você tem que ser capaz de, assim, o ideal, né, para um músico é você buscar um nível de naturalidade o mais rápido possível. Por exemplo, quem é a terça maior de Fá sustenido? Lá sustenido. Lá sustenido. Quem é a quinta justa de Fá sustenido? Dó. Dó sustenido.
Sustenido, certo. Dó é a quinta diminuta. Quem é a sétima maior de Fá sustenido? Fá. Esse é difícil. Não, é Mi sustenido. Tem que se Por que é Mi? acostumar, tem que se acostumar. Vamos se acostumar. Por que é Mi? Porque Porque se já você tem um quiser... Fá. Porque já tem Fá, cara. Então, não faz sentido. Você não vai escrever uma escala Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Fá, Fá. Uhum. Fica uma coisa... Fica até confuso, né? Na prática, você sabe que o Mi sustenido é Fá, mas tem que chamar Mi sustenido dependendo do contexto. Se eu estou falando na escala de Fá e no campo harmônico de Fá sustenido, você tem que chamar o Mi sustenido, não Fá. Então, esse exercício mental, cara, eu fiz muito isso, fiz muito. Eu ia caminhando no ônibus, caminhando no ônibus, essa foi dose. Eu ia do ônibus para a universidade, para a escola, para o trabalho, e pego um caderno e fico exercitando, construindo, exercitando. Eu pedia muito para o meu irmão, Jonas, ele perguntava quem é tal de tal, aí eu dizia quem é. A gente passou semanas fazendo isso, até isso ficar muito natural para mim. Também aqui, como eu dou aula, né, então eu acabo mentalmente estando sempre exercitando. Então, essa fase agora é isso, é você precisar estudar bastante sobre essa distância intervalar e responder isso com muita naturalidade. Qualquer pergunta que eu fizer, você precisa responder rápido, tá?